Antes de chamar as nossas palestrantes aqui para a mesa, lembrar, né, reforçar duas coisas. Uma primeira que foi dita hoje na mesa da manhã, da importância da gente pensar, né, o trabalho profissional, né, a intervenção do assistente social na saúde mental, ou seja, que a gente possa discutir essa particularidade, mas sem perder de vista a perspectiva da totalidade, né? Eu acho que é muito bom a gente reforçar esse aspecto, né, para não ficar sendo visto descolado. Inclusive, eu acho que a mesa da manhã trouxe bastante subsídios para a gente poder ir aprofundando, caminhando naquela perspectiva que é o nosso desafio nesses 3 dias, né, de adensar o debate e acrescentando elementos ao documento que já vem sendo discutido na categoria. E um segundo aspecto é que esta mesa vai tratar também de uma deliberação do Encontro Nacional, né? Então ela tem essas duas dimensões, né? Vai também trazer elementos para a gente poder encaminhar no Encontro Nacional. Ele está variando? Tá, eu sinto. Aí, nesse sentido, então, eu gostaria de convidar para fazer parte aqui conosco da mesa Lúcia Cristina dos Santos Rosa. E só um minutinho, Lúcia, que eu... Pode vir. Estou achando que é. Bom, Lúcia é professora de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, tem mestrado em Serviço Social aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado pela Universidade Federal, em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, coordena um grupo de pesquisa e estudos sobre saúde mental na Universidade Federal do Piauí e vem de longa data, né, pensando, né, as práticas do serviço social na saúde mental. É um prazer muito grande tê-la aqui. Obrigada, Roberta. E aí eu convido Conceição Maria Vaz Robaima, mestre em Serviço Social pela UERJ, assistente social da Fiocruz, professora adjunta da FRACE e professora substituta da UERJ e conselheira do CRES do Rio de Janeiro. Também é um prazer muito grande nosso contar aqui com a Conceição. Nós combinamos com as duas palestrantes que elas terão 40 minutos cada uma para expor as suas ideias, seus argumentos, e posterior a isso a gente abre para o debate. A proposta dessa mesa é até às 18 horas, né, Roberto? Então até às 18 horas a gente vai estar aqui juntos. Acho que tem, né, bastante tempo para a gente aprofundar bastante aqui os debates. Começamos então com a professora Lúcia. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria saber, levanta a mão, por favor, quem trabalha na saúde mental. A maioria, né? Eu fiz de propósito exatamente porque eu gostaria mais que a gente tivesse esse seminário todinho, né? As mesas são tão interessantes, as 4 mesas, né? Eu queria estar nas 4, né? E eu acho que a saúde mental também deveria estar para todo o público, né? Porque eu acho que a saúde mental sempre fica assim, né? No reduto, no gueto, como se não fizesse parte do SUS, né? E sempre nós falando para nós mesmos, né? Mas primeiro eu quero agradecer, para mim é um prazer estar no Recife, minha casa já há muito tempo, né? Por causa do mestrado, inclusive. E é muito bom estar aqui também falando para a categoria, que é uma coisa rara também, sobretudo a gente está discutindo a saúde mental entre nós, né? Eu queria saber uma outra coisa. Alguém aqui já assistiu esse vídeo que o Ministério da Saúde produziu, Um Outro Olhar? Poucas pessoas, né? Porque o tempo é pequeno, mas assim, a vontade da gente é passar a tarde todinha conversando, né? Mas eu vou ver se a gente, no meio da fala, eu faço o vídeo, porque eu pensei que podia, a maioria já ter assistido, a gente poder dispensar o vídeo, mas vamos deixá-lo aqui, que no meio da fala eu coloco. Bom, fiquei com o encargo de falar da política de saúde mental brasileira, né? Mas foi ótimo, como a Tânia já disse, hoje de manhã nós já tivemos uma excelente introdução sobre todas essas questões,
porque também na saúde mental nós temos projetos em disputa. Mais do que nunca, nesse atual momento, nós estamos em plena disputa. Não sei se vocês viram a revista Época da semana passada, né? O Ferreira Goulart aqui colocando a situação dele, que tem 2 filhos com esquizofrenia, e isso gerou a maior polêmica, porque há acusações em relação à reforma psiquiátrica que são inverídicas, como, por exemplo, que nós não aceitamos internação psiquiátrica, né? Então, isso faz parte de todo um processo, né? Pelo menos nós que estamos falando a partir de dentro do processo reformista, a gente acredita que a captura dos familiares, né, para poder exatamente formar a opinião pública, faz parte desse processo, que um dos coordenadores hoje, infelizmente, é a ABP. A ABP, historicamente, tem um papel fundamental, sobretudo em 78, no apoio exatamente à reforma psiquiátrica, aos trabalhadores de saúde mental que foram denunciar as suas condições de trabalho e toda a demissão que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas hoje, infelizmente, o contexto é outro, né, os grupos mais conservadores, a ala mais conservadora assumiu a ABP. Então, toda a minha fala vai ser um pouco, né, exatamente trazendo à baila toda essa luta, esses 2 projetos políticos, e vou enfatizar um pouquinho a questão histórica, porque isso tem a ver, a própria leitura de história está em disputa nesse processo todo, e eu acho importante a gente estar resgatando a história para desnaturalizar, porque são 200 anos de modelo hospitalocêntrico e apenas 30 anos de modelo de reforma psiquiátrica. Então, as desvantagens históricas são enormes. E há uma tendência da gente, a gente já tem meio que inculcado, primeiro, é uma herança, que já está bem nas nossas veias, o modelo biomédico. A gente tem que ter muito aquela vigilância epistemológica que Gastão Bachelard sempre fala, né? Porque vira e mexe, o modelo biomédico aparece, né? A gente nem se dá conta, está aparecendo, a gente acaba reforçando coisas que a gente... Claro que ele tem um valor e uma importância, mas às vezes ele é totalmente desnecessário e a gente invoca ele o tempo todo. Então, acho que é importante a gente estar tomando muito cuidado com essas questões todas, porque a gente quer, exatamente, acaba reforçando coisas que a gente quer negar, né? Mas vamos lá? Bom, então, o modelo brasileiro, como todo mundo ocidental, né, acabou seguindo o modelo europeu, sobretudo na França, e teve como marco histórico aqui no Brasil o modelo hospitalocêntrico a partir da criação do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro em 1852. Então isso é muito importante a gente recorrer a isso, porque exatamente os contra-reformistas falam isso, que querem acabar o hospital psiquiátrico, ele deve ser mantido. Então aí nós vamos discutir por que nós defendemos que o hospital psiquiátrico ele não é necessário, né, se a gente tiver realmente uma rede de serviços substitutiva e com resolutividade. A concepção que impregna esse modelo, que está subjacente a esse modelo, é a concepção de isolamento terapêutico. Linneu, lá na botânica, dizia isso: para a gente conhecer uma planta, a gente tem que isolar dentro de uma estufa para controlar todos os fatores que interferem nela, para a gente melhor conhecê-la. E esse modelo foi transposto para um modelo psiquiátrico, né, nascente na França de Pinel, e aí vamos isolar então o doente mental do seu meio, para exatamente conhecê-lo, reeducá-lo, e aí a gente vai devolver para a sociedade. Ou seja, a sociedade em momento algum estava em xeque, né? O problema estava no próprio indivíduo que precisava ser reeducado nas suas paixões. Então isso é importante por quê? Porque a acusação que a outra proposta coloca para a gente, que vem sobretudo da ABP, é que a reforma psiquiátrica ela é ideológica e não tem bases científicas. Então o que nós devemos modificar não é a psiquiatria, e sim o modelo assistencial. Então isso é importante a gente estar grifando desde agora, para a gente não poder exatamente adotar essas concepções, né, e saber o que a gente está defendendo realmente. A pessoa com transtorno mental, a própria ciência nascente do século XVIII, do Pinel, acaba contribuindo para essa concepção. O próprio isolamento terapêutico já coloca isso. São pessoas que se presumem perigosas, incapazes para o trabalho, então vamos isolar. E com o aparecimento de alguns homicidas entre a população psiquiátrica, essa presunção da periculosidade e da incapacidade vai se reforçando cada vez mais. Então,
hoje nós temos no imaginário social que o lugar de louco é no hospício. E a gente, é esse imaginário, por isso que nós temos a importância que tem o plano da atuação na cultura, que nós temos que exatamente desconstruir essa concepção de que lugar de louco no hospício. E o que está de base nessa concepção é exatamente isso. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, perigoso para si e para a sociedade em geral. E incapaz para tudo, só é capaz de delírio e de agressividade, né? Bom, a centralidade então desse modelo é a internação, e, né, exatamente a exclusão do meio social, do convívio. A centralidade está na figura do médico e posteriormente também se inclui a medicação, todo o rol para poder fazer parte dessa ação. Mais recentemente, né, sobretudo no Brasil nos anos 70, o ambulatório também passou a fazer parte desse circuito aí. Pronto? Bom, é importante também as bases da reforma psiquiátrica, por quê? A Segunda Guerra Mundial é um marco, porque a gente tem que saber que esse processo pode ser reapropriado por outras forças que não as forças democráticas, inclusive as forças neoliberais. Então, esses processos reformistas, eles surgem num processo de democratização pós-guerra, depois de todos os horrores da guerra, né? E no momento também pós-guerra, que já foi tocado hoje de manhã, de grandes investimentos no estado de bem-estar social, onde havia a intensa ampliação e reconhecimento de direitos, inclusive com a Declaração de Direitos Humanos. Então, a pessoa com transtorno mental passa a ser também tratada nesse rol aí, ganha uma outra visibilidade, até por conta da guerra. Muitas pessoas que eram profissionais dentro dos serviços hospitalocêntricos, aí dentro do modelo manicomial, elas passam a sair desse espaço para ir para o fronte de guerra, e esse espaço passa a ser gerido pelos próprios pacientes. E aí passa a ser visto as capacidades dele, que até então era só vista a questão dos sintomas psiquiátricos. Próximo. Bom, nós temos várias reformas, não é consenso também, é muito importante a gente estar sempre lembrando isso, que há vários modelos reformistas, há várias tradições quando a gente fala em reforma psiquiátrica. Não quer dizer que a gente está falando a mesma coisa. Quando eu falo em desinstitucionalização, há várias concepções de desinstitucionalização. Então, só estou chamando a atenção, não vai dar para a gente poder aprofundar muito nesses modelos aqui, mas só para vocês tomarem conhecimento que, né, tem um modelo, o processo inglês, norte-americano, o processo francês e a psiquiatria italiana, que ela realmente, como também na reforma psiquiátrica, ela deu base para o modelo brasileiro. Então, é nele que eu vou me alimentar um pouco mais, com base nos autores da reforma italiana, que eu vou trabalhar um pouquinho aqui neste momento. Então, o hospital psiquiátrico passa realmente a estar no centro da crítica de todo o modelo assistencial. Por quê? Porque houve tentativas históricas de humanizar esse modelo e sempre foram fracassadas. Todas as tentativas, né, havia sempre aquela curva. Havia melhorias, depois de novo declinava. Então, algumas pessoas são bastante radicais. O próprio movimento da reforma psiquiátrica, no seu processo mais, na sua ala mais progressista, também não é uniforme. Nós temos várias tendências. Tem tendências que acham que foi um erro ter criado o CAPS. Nós deveríamos estar exatamente atendendo direto na atenção básica, não deveria existir CAPS. Né? Outros acham que não, o CAPS é um serviço intermediário, que tinha sim que existir, porque senão ia ficar uma lacuna. Né? Então, também não temos um processo homogêneo. Isso é importante que se diga, porque isso também vai ter reflexo nos impasses e nos desafios que atualmente a gente vivencia. Então, o modelo psiquiátrico se mostrou, historicamente, com muita dificuldade de humanização, né, com muita dificuldade de reinserção social. Próximo. Bom, aqui também é algo bastante importante, porque me lembro de uma palestra que um desses contra-reformistas fez lá no Piauí, e é muito importante porque eu estou falando também, né, a minha fala também ela é localizada. Eu vou falar muito do Piauí, do que eu vivencio no Piauí, porque é lá a minha base de estudos. Então, eu acho que não tem como, e até para vocês conhecerem um pouquinho, porque o Piauí fica meio que fora do mundo, e o processo reformista lá chegou já bastante tardiamente. Praticamente, eu sempre coloco como marca inaugural 2005 para cá. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais essas questões aí, a partir desse meu lugar social também.
Apesar, né, de nós termos, 86 é o marco lá da criação do primeiro CAPS no Brasil, então vejam aí como nós estamos bastante atrasados, mas acho que isso até é interessante trazer a realidade do Piauí num contexto bastante tardio. Já nós temos todas as forças aí dos movimentos sociais já em refluxo, e aí nós vamos ver que o principal ator político passa a não ser o movimento social, mas o próprio Ministério da Saúde, com a sua política de saúde mental. E a Declaração de Caracas, ela é um marco fundamental e é muito interessante porque esse contra-reformista que foi fazer uma palestra lá no Piauí disse que a Declaração de Caracas foi uma reunião entre amigos. Então, só estou trazendo isso para vocês para mostrar como é que é o nível do debate. Né? No geral, acontece que eles não estão para dialogar, eles já vêm com várias acusações, né? E acusações dessa natureza. Então, a Declaração de Caracas foi uma reunião entre amigos e que, portanto, ninguém deve considerá-la. Então, eles procuram, né, eles estão realmente organizados para um ataque muito ferrenho, né, junto da opinião pública, junto dos familiares também. Então, o que a Declaração de Caracas coloca? Né? Ela foi um evento organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, então tem todo o selo de uma instituição reconhecida mundialmente. E lá, o manicômio, né, é denominado manicômio, que na verdade é um sinônimo de hospital psiquiátrico. Se a gente for ler todo o documento, todas as características estão aqui. Só não coloca o nome hospital psiquiátrico. E o manicômio é condenado por A. Isolar o doente do seu meio, gerando dessa forma maior incapacidade social. B. Criar condições desfavoráveis que põem em risco os direitos humanos e civis dos enfermos. C. Requerer a maior parte dos recursos humanos e financeiros destinados pelos países ao serviço de saúde mental. D. Fornecer ensino suficientemente vinculado com as necessidades de saúde e outros setores. E eu achei muito interessante porque está claramente aqui o nosso projeto ético-político. A meu ver, né, todas as bases, né, então a reforma psiquiátrica tem tudo a ver com o projeto ético-político. Então nós temos sim que estar discutindo isso dentro do serviço social. Próximo. Então, tal condenação se estrutura a partir de 4 eixos. O eixo ético-jurídico, pela violação dos direitos humanos das pessoas com transtornos mentais. Pelo viés clínico, em função da ineficácia terapêutica e da condição de agente patológico e cronificador historicamente assumido por tais instituições. Então, não se conseguiu que essa instituição se tornasse um espaço de cura. Isso é um espaço iatrogênico, na verdade. Né? Exatamente passou a acontecer o contrário. Institucional, devido a tais instituições se constituírem como espaço de violência. Como dizia o Erving Goffman no seu livro Manicômios, Prisões e Conventos, são instituições totais, que mortificam, sujeitam, massificam, padronizam e não singularizam, não permite que a individualidade de cada um se expresse. E no eixo sanitário, em função da organização do modelo assistencial, figurar como cidade dos loucos, produzindo a loucura administrativa, executiva e organizacional. A gente tem exemplos mil para trabalhar nessa questão, mas o tempo aí não permite. Talvez no debate a gente possa trabalhar um pouquinho mais essas dimensões aí. Uma outra ferramenta importante, até para a gente ver que a cidadania, o reconhecimento de algum direito para a pessoa com transtorno mental, ela aconteceu muito tardiamente. Apenas em 1991, que mostra que cidadania é conquista e que ela não se deu igualmente para todas as pessoas. Inicialmente, né, ela surge como uma cidadania do homem branco europeu. Né? Depois, pelas lutas, né, vai se ampliando para outras categorias sociais, como as mulheres, depois os negros. Né? Então, acontece a mesma coisa com a pessoa com transtorno mental. Só em 1991 surge um primeiro documento da ONU dizendo exatamente isso, né? Legislando sobre a proteção de pessoas com problemas mentais e a melhoria da assistência à saúde mental. Próximo, por favor. Como é que está meu tempo? A ditadura do tempo. Bom, eu só trouxe aqui alguns princípios, né? Princípio 1, né? Liberdades fundamentais e direitos básicos. Todas as pessoas têm o direito à melhor assistência disponível à saúde mental. Quer dizer, o que é melhor e que contexto, né? Isso é muito importante para nós, serviço social, porque nós temos que contextualizar a nossa prática profissional. Não adianta a gente querer fazer inovações se o contexto não permite essas inovações, né? Isso é muito importante para analisar o CAPS, a atuação nossa no CAPS, que é o principal equipamento reformista sinalizado pelo documento do Ministério da Saúde. Né?
Todas as pessoas com problemas mentais ou que estejam sendo tratadas como tal, deverão ser tratadas com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. Então, aqui está claro que não existe menos pessoa. Toda pessoa tem o seu valor humano integralmente, tendo ou não transtorno mental, deficiência, o que quer que seja, né? Todas as pessoas com problemas mentais que estejam sendo tratadas têm direito à proteção contra exploração econômica, sexual ou qualquer outro tipo, contra abusos físicos ou de outra natureza e contra tratamento degradante. Então isso tudo, gente, para poder mostrar para vocês, se essa lei passou a existir, é para vocês verem o nível de negação de direitos que havia dentro do modelo hospitalocêntrico, né? A gente sabe de histórias exatamente nesse sentido. Tem filmes, inclusive. Colônia Juliano Moreira, há pouco tempo, completou 70 anos no Rio de Janeiro, e o documentário é um horror, né, do que acontecia ali dentro, de celas fortes, de abandono das pessoas, né. Não haverá discriminação sobre a alegação de transtorno mental. Então, toda pessoa com problemas mentais terá o direito de exercer todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, reconhecidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, claro que esses direitos ainda estão no plano bastante ideal, é uma conquista, acho que em muitos lugares já se avançou bastante, mas ainda temos muito, porque no plano cultural ainda há muito estigma e que a gente vivencia o tempo todo, na escola, na rede de vizinhança. Vamos lá. Bom, aí o início do processo reformista brasileiro. Alguns autores, né, há muitos autores tentando tratar sobre essa questão do início, onde é que foi o início mesmo? E nem todos eles são consensuais. Por exemplo, o Paulo Amarante, ele afirma que exatamente o início da reforma psiquiátrica se deu na crise do Guinzã, no Rio de Janeiro, que era o complexo dos hospitais psiquiátricos geridos pelo governo federal. Um grupo de profissionais já concursados foram contratados como bolsistas e estavam pressionando, né, pelas suas condições de trabalho, e ao denunciar suas condições de trabalho, eles são demitidos, e a partir, porque ao denunciar as condições de trabalho, eles denunciam, né, a violação de direitos humanos que acontece no plano assistencial. E aí eles são demitidos e vão para o congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria em Camboriú, e recebem apoio do congresso, e a partir daí surge o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, que depois é transformado no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. O Jacques Sampaio, ele já coloca como marco do início da reforma psiquiátrica o 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria, porque lá estiveram Franco Basaglia, lá esteve o Robert Castell, né? Então o Jacques Sampaio de Ceará coloca por aí. Já a Ana Venâncio, ela já coloca exatamente, já tem uma outra versão. Para ela, o movimento da reforma psiquiátrica surge dentro do movimento da ditadura militar. Já com toda a crítica, né, que eles começam a fazer, cria comissões para fazer estudo da realidade dos hospitais psiquiátricos, e começa realmente, os pesquisadores, né, começam realmente a mostrar, né, que há uma indústria da loucura, que os gastos são enormes e que os resultados são pequenos, que há inclusive uma psiquiatrização de muitos problemas que são sociais e coisa e tal. Então, para Ana Venâncio, a origem deste movimento estaria dentro da própria ditadura militar, muito embora a ditadura militar tenha ficado mais no plano do discurso, né, da ambulatorização da assistência, da criação desses programas de interiorização da assistência em saúde mental, PISAN, né? Então, para nós que estamos, né, no ambiente mais científico, é importante a gente saber que há várias possibilidades aí, a partir, pelo menos desses 3 autores. Pode ser que haja outros autores, mas foram os que eu consegui acessar. Então, o processo começa aqui como marco na década de 70, com o processo de democratização da sociedade brasileira, mas segundo Ana Venâncio, começaria antes, lá na ditadura militar, no contexto exatamente de ditadura e não de democracia. O movimento da reforma psiquiátrica, o foco, ele inicia dentro do movimento da reforma sanitária, só que ele passa a ter uma identidade singular. Porque o movimento da reforma sanitária luta pelos direitos sociais. A bandeira de bandeira é essa, né? Saúde, direito do idoso e dever do Estado. Já a reforma psiquiátrica passa a ter como foco, muito embora ela também, né, esteja dentro do sistema de saúde, também apregou e que o Estado deve se manter na assistência, mas o foco passa a ser os direitos civis. Por quê? Porque a própria Constituição, se a gente for lá
direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro, um deles é que ninguém deve ser privado da liberdade sem ter passado por um tribunal público. O artigo 5º, o doente mental é privado de sua liberdade sem ter passado por um tribunal público. Tem um outro artigo lá que diz que ninguém pode ter sua imagem pública deteriorada. A pessoa que tem transtorno mental é prejudicada na sua imagem, porque basta ir para um hospital psiquiátrico para já as pessoas, né, estigmatizarem. Então, essas são as questões básicas dos direitos civis que passam a ser violados por esse sistema, né? Então, o movimento da reforma psiquiátrica passa a ter uma identidade própria, muito embora ela esteja vinculada ao movimento da reforma sanitária e ao Sistema Único de Saúde. E nós tenhamos muita dificuldade, uma dificuldade enorme de sermos reconhecidos dentro da saúde em geral, pelo próprio estigma, inclusive. O doente mental tem um problema clínico, quando chega no hospital geral, é muito comum a gente ouvir depoimentos de que não, o seu caso é lá para ser tratado no hospital psiquiátrico. Recentemente, lá no Piauí, os profissionais dizendo que o dentista, né, na rede do SUS, nos CELS agora, dizendo exatamente isso. Não, eu não cuido de doentes mentais. Então, é um absurdo, né? Até falar, olha, gente, nós temos algumas possibilidades aí. Ou a gente negocia com o profissional e diz, olha, eu como profissional de saúde mental vou estar junto, né? Enquanto você está cuidando dele, eu estou do lado, orientando e também te assegurando que não vai acontecer nada, até para esse profissional, quem sabe, mudar a sua postura, ou a gente ir para o Ministério Público denunciar discriminação, né? É terrível, mas às vezes a gente tem que tomar decisões complicadas, até contra os nossos colegas de saúde em geral. Então surge aí, nesse bojo todo que eu já falei, o Movimento Trabalhador de Saúde Mental, que depois se transforma em Movimento da Luta Antimanicomial. Próximo, por favor. Até os anos 90, apenas o modelo hospitalocêntrico era financiado pelo governo federal. Isso é muito importante. E se só o hospital psiquiátrico recebia dinheiro, como criar outras alternativas? Então, esse marco foi muito importante quando a Portaria 189, em 91, estabelece a normatização e o financiamento governamental de novos serviços. Então, vejam, não havia condições objetivas para a criação de novos serviços, mas vamos lembrar que em 86 é criado o primeiro CAPS do Brasil, o CAPS Luiz Cerqueira, atrás ali do MASP, o CAPS Itapeva, como alguns chamam. E por quê? Pela força, né, de São Paulo, força econômica, governo Franco Montoro, democratização total. E ele conseguiu, né, exatamente bancar uma nova experiência, uma nova possibilidade de cuidado. Então, acontece essa experiência, passa a ser bem sucedida, mas só em 91 que, em termos de Brasil, começa realmente o governo federal a bancar novas modalidades de atenção. Então, também em 89, aí, no finalzinho, um pouquinho antes de 91, quando acontece essa portaria aí, né, acontece a apresentação do projeto de lei 3.657/89 do Paulo Delgado. Essa lei, esse projeto de lei, exatamente previa a extinção dos hospitais psiquiátricos em 5 anos, né, coberto 5 anos, e a construção de um modelo aberto e comunitário. É importante porque tramitou no Congresso durante 12 anos e surgiu a Lei 10.216 exatamente a partir desse projeto de lei inicial. E isso é importante a gente estar chamando a atenção, por quê? Porque os contra-reformistas eles estão exatamente se apropriando dessa lei para poder reconstruir a história. Dizer, não, a Lei 10.216 não tem nada a ver com esse projeto de lei inicial, né? A lei inicial o projeto de lei inicial foi extinto, né? E essa Lei 10.216 não é a lei da reforma psiquiátrica. Então, eles tentam reconstruir, a partir da versão deles e dos interesses deles, todo o processo que foi construído, como nós estamos resgatando aqui. Próximo, por favor. Bom, reforma psiquiátrica, há várias formas de conceituar, vários autores que buscam essa uma concepção. Eu trouxe aqui do próprio Ministério da Saúde. Eu acho que, como o próprio Ministério, a partir de 1990, assume uma política de saúde mental, eu achei por bem trazer exatamente a fala, né, o texto do próprio Ministério da Saúde, que é a nossa orientação básica em termos de política. Então,
conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais em torno do louco e da loucura, mas especialmente em torno das políticas públicas para lidar com a questão. Trata-se de um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens e que incide em territórios diversos. Então, saúde mental não incide só na saúde mental, vai incidir sobretudo na cultura, nos direitos humanos, na educação, em todas as políticas públicas. É um tema que acaba sendo transversal a tudo. Próximo, por favor. Os eixos, então, da reforma psiquiátrica, o que realmente tem várias questões importantes, não dá para trazer todas, né? Mas eu listei algumas que eu considero serem algumas que são importantes. Em primeiro lugar, a cidadania da pessoa com transtorno mental, que até então era uma cidadania, entre aspas, tutelada. Então, totalmente interditada, ficava realmente ao cuidado do Estado, mas era uma cidadania interditada. Se nós podemos, de um lado, de forma bastante grosseira, dizer eles tinham acesso a abrigamento, a direitos sociais, mas eram completamente amordaçados e suprimidos nas outras esferas de sua vida. Então, em nome do atendimento às suas necessidades sociais, os direitos civis e políticos eram totalmente extintos, eliminados. E desinstitucionalização. Né? É muito importante porque esse termo também é muito utilizado, mas tem várias vertentes. Né? O Paulo Amarante, ele mostra pelo menos 3 vertentes, né? Mas num dos textos aí do próprio Ministério está escrito isso, que desinstitucionalização seria uma progressiva superação das condições de dependência das pessoas com transtornos mentais das instituições de psiquiatria. Então, a recuperação da sua autonomia, do seu direito de viver, de estar na vida social e na cidade. Uma outra questão cara para nós é o termo reabilitação psicossocial. Até parece que a gente está falando um palavrão, um xingamento, quando a gente usa esse termo psicossocial, né? Então, eu não tenho mais nenhum preconceito de usar essa palavra psicossocial, né? Eu acredito que já estamos começando a superar um pouco, né? Porque remete a gente a toda a psicologização. Claro que também há várias concepções de reabilitação psicossocial, há aquelas mais de enquadramento, de reajustamento, né? Uma sociedade que não é ainda questionada, mas eu gosto muito. Eu acho que o Saraceno, Benedetto Saraceno, ele, para mim, ele coloca assim, dentro do que é a prática do assistência social, a concepção básica que uma assistência social deveria ter na sua ação cotidiana, né? Está lá nos escritos do Benedetto Saraceno, tanto no Manual de Saúde Mental, que ele coloca as variáveis sombras, porque no modelo hospitalocêntrico, o que acontecia? O hospital trabalhava no clínico e o extraclínico, que era o social, que era visto no geral como um rebotalho, era jogado lá para o assistente social, né? E o Benedetto Saraceno, ele vai exatamente investir no que ele chama das variáveis sombras, e que ele vai trazer à baila, vai trazer realmente em evidência essas condições e mostrar a importância delas, que não basta só o diagnóstico, os sintomas e a medicação, mas que essas variáveis sombras são fundamentais num projeto de reabilitação psicossocial. E para ele, reabilitação psicossocial é sinônimo de cidadania. E o que seria reabilitação psicossocial, então, para o Benedetto Saraceno? Um processo que implica a abertura de espaço de negociação para o paciente, para a sua família, para a comunidade e para os serviços. Então, nesse sentido, nós seríamos exatamente esse mediador, né, no modo serviço social, estaríamos, ou de qualquer outra categoria, estaríamos mediando, né, esses espaços de negociação e abrindo outras possibilidades, outras frentes para as pessoas que têm transtornos mentais, mas não só, para a família e para a comunidade também, para o próprio serviço. Uma questão importantíssima também no processo reformista é o trabalho em equipe interdisciplinar. Então, se no modelo hospitalocêntrico o médico era central, fundamental, aqui nesse novo modelo, como é no Sistema Único de Saúde hoje na atuação, a equipe passa realmente central. Então, os vários olhares só têm a acrescentar, porque a saúde mental, os transtornos mentais, são vistos como fenômenos complexos. Então, aquela redução da doença a seus sintomas e a supressão de sintomas é totalmente alijada e vamos realmente produzir saúde mental, vamos produzir vida, vamos reinventar a vida. Então, é fundamental o trabalho em equipe, porque não é uma questão de uma única categoria profissional, são vários olhares e dependendo da situação do paciente, se ele está com problema de moradia, claro que a política
pública, aí vai ser fundamental, e talvez a ação do assistente social seja mais importante. Se tiver numa crise psiquiátrica, é claro que a ação do médico vai ser fundamental. Então vai depender da circunstância que ele se apresenta ao serviço, e aí cada profissional pode ganhar evidência exatamente para fazer frente a esse contexto que ele se apresenta ao serviço. E a ação no território, onde a vida acontece, é fundamental. Então, vamos sair dos nossos espaços fechadinhos, das nossas salas confortáveis com ar-condicionado. Se vocês tiverem ideia do que é o Piauí, o calor que é o Piauí, né? A gente pensa o que é a ação no território lá. Então, não é fácil, mas o ideal realmente é a gente não estar dentro do serviço, porque temos que estar onde o paciente está. O Pedro Gabriel diz que a verba acompanha o paciente, né? Quando o paciente sai do hospital psiquiátrico, vai para uma residência terapêutica, então a AIH tem que sair do hospital e ir onde o paciente está. A mesma coisa nós, né? Nós também temos que fazer como o Humilde Nascimento, né? Ir onde o povo está. Então o importante é isso, a gente está no território, está exatamente na rede onde essa pessoa circula e constrói sua vida para poder potencializar as condições para ela se manter na sociedade. Bom, e aí nós temos, né, a base legal, a principal conquista de todo esse processo, durou 12 anos, né, para poder chegarmos a ela, que é a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial e saúde mental. Então passamos a ter uma lei, isso não é pouco, teve uma época dentro do serviço social que a gente discutia muito isso. Ah, mas são direitos formais, estão apenas no papel. Gente, é muito importante estar no papel, parece pouco, mas já é um avanço bastante, porque o fato dela estar no papel já é um grande argumento para que a gente tire ela do papel e faça acontecer no cotidiano. Porque exatamente, né, os contra-reformistas e os mais conservadores, eles querem mexer primeiro a base legal, porque é a base legal que dá outros substratos para eles poderem dar a direção de todos os processos que a eles interessam. Então, nós temos que nos apropriar também das bases legais para a gente poder potencializar a nosso favor. O Sistema Único de Saúde tem toda uma base argumentativa em termos de próprio conceito de saúde, que é um conceito super ampliado, que nos possibilita, né, uma ação integral mesmo, né, que os determinantes sociais possam ser válidos. Mas eu penso que nós ainda estamos bastante longe, bastante distante de nos apropriarmos enquanto categoria desses avanços todos, como foi colocado hoje de manhã pela professora Marileis Braga. Próximo, por favor. Bom, e aí é muito importante porque nem só de CAPES vive a saúde mental, né? E é muito importante, há pouco tempo, lendo o livro do Antônio Lancetti, A Clínica Peripatética, ele diz que tem os CAPES burocratizados e os CAPES turbinados, né? Então, gente, não é porque existe um CAPES que aconteceu a revolução na saúde mental. E isso é muito importante para a gente desconstruir essa ideia de que, pronto, surgiu CAPES na cidade, podemos cruzar o braço porque a mágica aconteceu. Então, o CAPES é apenas um equipamento importante. Vou pedir licença para vocês para ler exatamente dentro do documento do Ministério. Como é que o CAPES é visto? É visto como um equipamento que tem um papel estratégico na articulação e no crescimento das redes, tanto cumprindo suas funções na assistência direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando em conjunto com as equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde, quanto na promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, articulando os recursos existentes em outras redes sociossanitárias, jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, empresas. Então vejam, o CAPES necessariamente é o equipamento que tem que sair de dentro de si mesmo e não só. Produzir outras possibilidades, se articular com outras políticas e até produzir a política de saúde mental do seu município. Tá? Então, nós temos, dentro da política de saúde mental, em tese, nós teríamos que estar atuando numa rede diversificada de serviços. Já estou aqui com 5 minutos, então não vai dar para a gente poder explorar cada serviço. Mas, com certeza, no debate a gente vai falar sobre isso. Então, temos o CAPES, as residências terapêuticas. Eu quero chamar a atenção que no Piauí as residências terapêuticas
Nós temos 4, 2 delas são coordenadas por assistentes sociais, então estamos na esfera da gestão. A política de saúde mental de 2005 até 2008 foi gerida por um assistente social também, e que fez toda a diferença no avanço da política. Temos o Centro de Convivência e Cultura, que é um espaço da cultura, com profissionais da cultura também, os artesãos, os oficineiros, e que exatamente produzem outras formas de expressão através da arte. As unidades de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, a supervisão clínico-institucional, isso é um recurso muito importante, exatamente para poder dar uma retaguarda para a equipe. Estamos de volta para casa, que é um auxílio que exatamente está junto com os moradores dessa residência terapêutica, né? Eles recebem um auxílio de R$320. Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar de Psiquiatria, o PNASH da Psiquiatria, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, os NAPs, criados recentemente. Mas eu quero chegar exatamente aqui, né? Nos desafios e impasses na política de saúde mental. Estamos vivendo um momento bastante delicado, um momento de transição de modelos, isso é muito importante, porque o novo modelo ainda não se implantou definitivamente de maneira absoluta, e o hospital psiquiátrico está convivendo. Então depende de cada município. Nós, por exemplo, no Piauí não temos nenhum CAPS 3. Então é impossível o CAPS ser serviço substitutivo, porque no momento de crise, né, como diz o Edmar lá no Anísio da Silveira, ele disse que nós deveríamos inventar um CAPS 2,5 para permitir algumas internações, mas às vezes a equipe não banca isso. Então lá no Piauí, por exemplo, o CAPS é um serviço complementar, não posso dizer que lá o CAPS é um serviço substitutivo. Vai depender, então por isso é importante a gente estar fazendo aquilo que foi chamado a atenção de manhã, da análise de conjuntura. Lá no contexto piauiense não dá para o CAPS ser substitutivo, porque nós não temos CAPS 3. O principal ator da reforma psiquiátrica lá foi o Ministério da Saúde, através da sua política de fechamento do número de leitos, de indução de CAPS, de criação de CAPS, e o próprio Ministério Público, com a judicialização da questão. Esses foram os principais atores da reforma. Então, nós precisamos realmente enraizar mais, né, a reforma psiquiátrica dentro do movimento social. Isso que dá mais sustentação a ela realmente. Então, estamos exatamente nesse momento de transição de modelo. Então, há uma coexistência do hospital com os CAPs. Claro que para a família, né, a internação psiquiátrica ainda é um recurso que alivia muito as tensões familiares, né, e a família precisaria realmente também receber um apoio melhor e mais qualificado, exatamente porque ela é cuidadora também. Mas ela precisaria ter outros tipos de retaguarda que nós podemos discutir aí no decorrer do debate. A capacitação de pessoas para atuar na lógica do território e da cidadania das pessoas com transtornos mentais. Nós fomos capacitados dentro do modelo antigo. A maioria dos estágios, inclusive, acontece dentro dos hospitais psiquiátricos. O próprio CAPS não permitiria a gente colocar 16 alunos estagiários dentro do serviço, né? Até pela qualidade da assistência e os direitos, né, bioéticos aí hoje. Mas, inclusive, não só, né, a questão da capacitação, mas as questões salariais, a precarização. Temos muitos profissionais trabalhando no novo serviço de maneira precarizada, sem vínculo, com vínculo de trabalho com prestadores de serviço, trabalhando em 2, 3 lugares, né? Então, ninguém consegue, né, ser feliz dessa maneira e ser um bom trabalhador dessa maneira. Até porque se eu estou no meu lugar socioocupacional de maneira que pode ser transitória, no geral o profissional está exatamente investindo em algo mais estável. Estudar para um concurso público. Então, no geral, essa questão da capacitação, e é impressionante, né? Nós estamos em uma rede de discussão de supervisores clínicos institucional e a gente tem discutido exatamente isso. Temos tido muito espaço de capacitação, mas o desinteresse pela capacitação, né, é uma outra questão que a gente tem que discutir. Por que esse desencantamento dos profissionais? Quando a gente vai discutir o novo modelo, não tenho capacitação, não fui preparado para isso. Quando faz a capacitação, a participação é mínima. A impressão que se tem é que os profissionais apenas querem o diploma, o certificado, mas não realmente se implicar com esse novo modelo. Né? Não acontece só com o projeto de política, essa resistência à incorporação no cotidiano, não. Porque esse modelo dá mais trabalho mesmo, angustia muito mais a gente, né? Então, quem é que quer se angustiar? Né? Eu sempre digo que é uma clínica da incerteza, porque você vai, né, caminhando junto com o paciente. Nós não temos, tanto é que é difícil ter até protocolos nessa nova clínica, exatamente para não massificar e não padronizar.
Questão do louco infrator não está bem equacionada. Saiu agora recentemente, foi lançado lá no Piauí, porque a Débora Diniz é piauiense também, tem um pé lá no Piauí, a Débora é da UNB, e ela fez agora um documentário, A Casa dos Mortos. Muito bom esse documentário, exatamente discutindo, né, a questão dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Ela usou como base do documentário o hospital, o HCT da Bahia. É muito interessante porque ela inclusive discute isso dentro da reforma psiquiátrica, dizendo, olha, nada contra os psiquiatras. Por quê? Porque exatamente foi escolhido Salvador, Bahia, porque lá está tudo ok, as questões clínicas, os pacientes já estão, tem muitos lá que estão lá já diagnosticados, cessação de periculosidade, pode voltar à vida sem nenhum problema, à vida social sem nenhum problema. E aí tem um problema de justiça grave ali, mas ela mesma chamou a atenção que os psiquiatras não querem conversar sobre isso, acham que o lugar deles é ali mesmo, e inclusive ela disse que geralmente quando vai debater o documentário nem debate existe. As pessoas ficam perplexas, mas por outro lado acreditam que eles têm que ficar por ali mesmo. Próximo, por favor. Dificuldade de articulação CAPES, atenção básica, CAPES, outras políticas públicas. A questão da intersetorialidade ainda é um problema sério. O estigma da pessoa com transtorno mental. E as forças conservadoras, né? Elas realmente estão com uma estratégia, como eu já coloquei para vocês aqui, bastante ofensiva, né? Em defesa do modelo hospitalocêntrico. As principais críticas que eles fazem: reforma antimédica. Quem quiser ter acesso a esse material é só acessar a ABP, www.abpbrasil.com.br, e vocês vão chegar lá a uma proposta que eles fizeram, e é muito interessante e paradigmático, porque eles colocam essa nova proposta, mas na verdade eles se apropriam de muita coisa do próprio modelo em curso, só que eles dão outra roupagem. Está lá, diretrizes para o modelo de assistência integral em saúde mental do Brasil. Então eles querem mostrar que eles têm uma política de saúde mental para o Brasil. O Ministério tem, né? A Coordenação de Saúde Mental tem, mas não está escrita num único documento, está dispersa em vários documentos, né? Em alguns textos que o Ministério produz, como este aqui, mas não está compilado como uma política pública. Então eles querem reinventar essa política, e aqui eles deixam bem claro nesse documento, fazem críticas, né? O que eles atacam mais. Vou ler aqui exatamente o texto, o que o texto diz. O modelo atual é antimédico, especificamente antipsiquiátrico. Por quê? Né? Onde é que estão as bases para eles afirmarem isso? Que esse modelo atual impõe uma subordinação dos atos médicos à equipe multiprofissional e à promotoria pública. Por quê? Porque a internação involuntária tem que agora ser comunicada ao Ministério Público. Porque está lá na legislação que ninguém vai ser privado da sua liberdade sem passar por um tribunal público. Como não tem o tribunal público, a internação involuntária deve ser comunicada. Então eles não aceitam o controle da sua prática, né? Uma outra coisa importantíssima, quentíssima, na semana da luta antimanicomial, eles aproveitaram na semana da luta antimanicomial, fizeram uma audiência no Senado, e eles estão propondo que os CAPES mudem de nome. Tem que ser CAMPS, Centro de Atenção Médico-Psicossocial. Né? Vocês não sabem por que eles querem isso, né? Então, aí o outro argumento, né? Um deles, então, é que a Lei 10.216 ela é antimédica, né? Que todo o processo reformista foi antimédico, e que essa Lei 10.216 ela não é da reforma psiquiátrica, ao contrário, né? O projeto inicial foi derrubado. Né? Então, que esse projeto inicial do Paulo Delgado tinha graves ofensas e acusações descabidas e levianas aos psiquiatras e aos hospitais, equiparando-os a torturadores e sequestradores. Uma outra questão é que eles afirmam que esse processo em curso no Brasil hoje é eminentemente ideológico. Em regra geral, os ideólogos executores da política de saúde mental do Ministério da Saúde não contaram com o suporte adequado das universidades, que de fato foram excluídas das diversas conferências. Quer dizer, aqui eles tentam, né, se apropriar, reconstruir a partir da visão deles e dos interesses deles o que eles desejam, né? Na questão do processo de trabalho, eles colocam, né, porque eu acredito que por conta do CAPES 1 prescindir de um médico psiquiatra, porque nós sabemos que no Brasil tem um déficit de psiquiatras mesmo.
O Piauí nós temos 224 municípios e temos 40 psiquiatras. Né? Então é claro que não dá para ter um psiquiatra, né, em cada município. Então eles estão dizendo exatamente isso, né, que esse modelo então é antimédico e que dentro do processo de trabalho os atos médicos são subordinados à equipe multiprofissional e à promotoria. Mais uma vez eles reforçam isso. Então, gente, meu tempo já acabou, né, e eu acho que no debate a gente pode conversar mais. Próxima, por favor, só para... então já tinha terminado. Então tá, obrigada. Obrigada, Lúcia. Acho que logo em seguida, agora a gente já passa a palavra para a Conceição Robânio para sua fala, Conceição. 40 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Conjunto Cepas CRES pela realização desse seminário e, mais particularmente, por pensar numa discussão dessa temática, porque isso significa que a gente traz para a discussão, coloca em discussão as questões vivas, polêmicas da categoria e, assim, a gente também pode avançar na responsabilidade que a gente tem para com a sociedade. Eu queria pedir desculpas a vocês, eu falo muito e para eu conseguir me ater aos 40 minutos, eu me contive no papel, então vou tentar não ser chata. Para dar sentido à minha explanação acerca da inserção do assistente social no serviço substitutivo de saúde mental, eu gostaria de retomar alguns paradigmas do cuidado da loucura, alguns que foram tangenciados aqui pela Lúcia, mas sob o olhar da intimidade que esses paradigmas exerceram com a questão social. A psiquiatria surge com Pinel na França sob a vigência da Revolução Francesa e passa a ser guiada pelos preceitos da fraternidade, igualdade e liberdade. Contudo, os loucos desafiam a universalidade desses preceitos. O princípio da liberdade está referido ao homem racional, livre para fazer escolhas, leia-se, livre para vender sua força de trabalho no mercado. O louco, irracional, estrangeiro a si mesmo, não é homem, é alienado. Portanto, não se aplica ao conceito de liberdade. Também não se aplica a ele o preceito de igualdade, posto que, não se ajustando ao modo de produção, não pode ser tido como um modelo de homem. Resta então somente o princípio de fraternidade, que vai ser traduzido por cuidado, mas um cuidado na ótica da tutela. É nesse caldo de cultura que se institui o hospital psiquiátrico. E numa só cajadada, a sociedade se livra dos loucos e reafirma os preceitos da revolução necessários à sustentação da sociedade capitalista. Contudo, as correntes organicistas da medicina vêm imprimir esforços para contrapor as teorias de Pinel, dando início ao movimento higienista na psiquiatria. Sua teoria de degenerescência, sustentada com força de ciência, sustentava a supremacia de uma raça sobre a outra, justificando a eugenia. No Brasil, estudiosos indicam que esse movimento esteve articulado ao projeto de ideal de nação. É nesse período também que se registra um grande contingente de assistentes sociais entrando no campo da psiquiatria. O hospital, porém, o hospital psiquiátrico, manteve a sua centralidade nesse modelo. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, intensificou-se a demanda por forças produtivas, frente ao grande número de homens em idade produtiva mortos e mutilados pelos confrontos. No mundo, verifica-se então a possibilidade de implementação de diversas iniciativas de humanização dos hospícios e de programas de reabilitação dos loucos enquanto sujeitos de produção, das quais vale indicar a psicoterapia institucional francesa, a comunidade terapêutica inglesa e a terapia de família. Mais uma vez, a psiquiatria é chamada a socorrer o regime. Com o surgimento da psiquiatria comunitária, procede-se um importante deslocamento. O objeto da psiquiatria desliza da doença mental para a saúde mental. A psiquiatria assume um caráter preventivista e o locus agora é a comunidade. Neste novo paradigma, a promoção de saúde equivale a ajustamento social, permitindo-se assim a ampliação do leque de seus agentes. Todos podem ser técnicos em saúde mental agora. O que se verifica é uma extensa psiquiatrização social. A psiquiatria democrática, liderada por Franco Basaglia, que vai informar o processo de reforma no Brasil, conforme já foi dito, ao questionar as bases científicas, cultural e política do saber psiquiátrico, pressupõe uma horizontalização do poder
entre os demais saberes que compõem o campo, bem como entre o técnico e paciente. O paradigma da desinstitucionalização prevê a substituição do hospital psiquiátrico por serviços de base comunitária, mas articula dialeticamente essas transformações, as transformações societárias. Ora, um modelo dessa ordem só poderia emergir em contexto de redemocratização. Bem, nas sucessivas reformas psiquiátricas, das quais já foram enumeradas algumas aqui, sempre tiveram associadas a exigências societárias, numa nítida articulação com o embate entre os interesses das classes fundamentais da sociedade. Tais evidências comprovam que o campo que vem sendo identificado como atenção psicossocial constitui-se um espaço socioocupacional da assistência social, posto que ali se expressa a questão social, nosso objeto. Mas notem, o campo psicossocial aqui é entendido como um plano que envolve as questões de assistência, moradia, trabalho, cidadania, relativa aos usuários de serviços de saúde mental. Mas não pode ser confundido com um paradigma psicossocial, onde é atribuído ao assistente social a prática de terapias. Há que se distinguir o campo do modelo. Mas então, que impactos a reforma psiquiátrica brasileira vai, a partir do legado de Basaglia, produz sobre as profissões do campo? Vejamos. A recusa ao reducionismo que a psiquiatria imprimiu à loucura, ao limitá-la como doença, impõe um movimento de reconstrução de sua complexidade. E os demais profissionais são chamados a contribuir com seus saberes. Assim, a reforma psiquiátrica se constitui um campo interdisciplinar, onde as especialidades são essenciais para, no tensionamento de suas interfaces, reconstruir dialeticamente o objeto. Para além disso, está posto o desafio de construir uma versão de desinstitucionalização que negue sua vertente de deshospitalização como desassistência, tendo em vista que na formação social brasileira não há vigência de estado de bem-estar social, o que a diferencia do contexto da experiência italiana. Contudo, o que tem se observado no Brasil é uma tendência à hegemonia dos saberes psíquicos, identificáveis inclusive nas nomenclaturas dos dispositivos do campo, como grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, centro de atenção psicossocial. O próprio processo de cuidado do usuário parte do que é chamado de projeto terapêutico. Outro indicador dessa hegemonia é a direção proposta ao trabalho realizado nos serviços substitutivos, onde majoritariamente os supervisores de equipe são psicólogos ou psiquiatras com formação psicanalítica. Temos larga experiência assistentes sociais na gestão, mas não na supervisão. Tal evidência pode ser explicada em razão de um forte apelo da reforma à atenção à subjetividade, em contraposição à massificação e padronização do modelo asilar. Não menos importante é a questão do financiamento dos CAPs, regulados por procedimentos com valores desnivelados entre eles, que além do risco da lógica produtivista, produz uma exigência institucional de priorização de determinadas atividades, como as oficinas, por exemplo, a todos os profissionais. Em consequência, verifica-se um deslizamento do modelo psiquiátrico para o modelo psicológico, que interessa ao recorte neoliberal, na medida em que as questões do campo podem ser tratadas com exclusividade da dimensão individual. Obviamente, essa afirmação não tem a intenção de desqualificar a matéria de que se ocupa as profissões do campo psíquico, mas de problematizar essa abrangência, bem como problematizar a perspectiva emancipatória que pode estar contida no trato de uma questão da dimensão das relações sociais esvaziadas dos seus determinantes macrosociais. Dessa forma, que expectativas de atuação podem estar dirigidas aos assistentes sociais na saúde mental? Historicamente, os assistentes sociais no Brasil vêm participando da trajetória da psiquiatria e de suas sucessivas reformas, com maior ou menor expressão e contingente. As perspectivas teóricas metodológicas foram se conformando em consonância com as mudanças societárias, com o próprio amadurecimento da própria profissão, da qual as mudanças do próprio Código de Ética são exemplos. No atual estágio de desenvolvimento da profissão e da reforma psiquiátrica, o que cabe ao serviço social? Tentar satisfazer essa pergunta nos remete necessariamente ao mandato social da profissão. Uma profissão se legitima frente à sociedade a partir de um processo de inserção histórica na divisão sociotécnica do trabalho.
é o conjunto de sua produção teórica e de seus instrumentos operativos que lhe garantem reconhecimento e um mandato social, o que justifica a existência do serviço social como especialidade no mundo do trabalho é a questão social. É dessa forma que o assistente social está legitimado frente ao empregador e aos usuários do seu serviço. No entanto, verificam-se nessa área duas matrizes de atuação do assistente social. Uma, identificada com a atividade clínica, se subordina à homogeneização dos saberes de si e, por isso, trai o mandato social da profissão, trai o projeto ético-político e deixa uma lacuna histórica no projeto da reforma psiquiátrica. Tal adesão parece advir de uma certa crise de identidade do assistente social, numa área em que maciçamente as demais categorias são formadas para a clínica, além, é claro, dos constrangimentos objetivos e subjetivos da força hegemônica já citados aqui anteriormente. Assim, o serviço social vem privando o campo da saúde mental da riqueza do seu saber próprio, fértil de contribuições para que a reforma alcance o seu projeto ético-político, um mundo mais justo que comporte diferenças. Não se trata aqui de negar que as ações do assistente social, no trato com os usuários e familiares, produzem impactos subjetivos. O que se está pondo em questão é o fato do assistente social tomar por objeto essa subjetividade. Uma outra perspectiva vigente se refere àquela atuação que preserva a identidade profissional e sua autonomia técnica, sem negar a interdisciplinaridade, buscando contribuir no campo teórico-prático para a identificação dos determinantes sociais, das particularidades de como a questão social se expressa naquele âmbito. Nesse particular, a ofensiva neoliberal e a forma como essas forças têm se apropriado da reforma psiquiátrica brasileira, ao materializá-la enquanto a política social, tem colocado enormes desafios à contribuição do serviço social. Porém, antes de enumerar alguns desses desafios, creio que cabe uma observação relevante. Escapar dos constrangimentos da hegemonia de si não significa abster-se do campo ou assumir uma perspectiva assistencialista e instrumental. Tradicionalmente, na saúde mental, vem sendo dirigido aos assistentes sociais o trabalho com família. Embora o trabalho com família não seja atribuição exclusiva do serviço social, nem mesmo como objeto de estudo, é seguro afirmar que, dentre as categorias profissionais típicas da equipe de saúde mental, é esta profissão quem tem o maior lastro de conhecimento e trato nesta área. Pois bem, é urgente que se promova um tensionamento no cotidiano dos serviços acerca do conceito de família. O conceito freudiano de função pai, função mãe, fundamento para o modelo de família nuclear burguesa, se ajusta ao perfil das famílias atendidas no serviço? A propósito, qual é o perfil das famílias usuárias daquele equipamento? No que diz respeito ao gênero, renda, inserção no mercado de trabalho, a rede de apoio. Que políticas sociais podem ser acionadas para suporte desses grupos? Que modelo de atenção às famílias está disponível no serviço? Por exemplo, no que se refere ao papel dessa família. Ela é coadjuvante no tratamento ou é objeto de atenção? Os horários de realização dos grupos de familiares são compatíveis com suas inserções no mercado de trabalho? Eu queria fazer uma observação aqui. Eu venho já há alguns anos fazendo alguns cursos, ministrando alguns cursos para residentes de saúde mental do município do Rio, para estagiários, para profissionais, para assistentes sociais, para psicólogos. Eu sempre faço questão de perguntar: o seu serviço tem trabalho com família? Tem. Qual é o dia de funcionamento? Qual é o dia e horário? Terça, às 2 horas da tarde, quinta, às 9 horas da manhã, sempre de segunda a sexta, no horário de funcionamento do CAPS. Acho que a gente não trabalha com famílias trabalhadoras. Enfim, retomando, como é que o serviço compartilha o cuidado contínuo dos usuários? As ações do serviço atendem às demandas materiais dessas famílias? O perfil e preocupações dessas famílias são requisitos para a formulação dos programas e projetos? Eu queria me ater algum minutinho a mais nessa questão, que eu acho ela central. Central porque não se refere apenas a essa questão da adequação ao perfil dessas famílias, mas é porque no campo si a gente tem explicação, por exemplo, para
baixo número de adesão de famílias ao grupo de famílias, né? E todo mundo aqui deve conhecer, né, a família que não frequenta o grupo de família, que acontece de segunda a sexta, no horário de trabalho dela, é a família resistente. E a gente orienta todo o nosso trabalho com o usuário e familiares a partir desse preceito, da ideia de que esta é uma família resistente. Certamente resistente a perder o emprego. Se uma outra noção cara à reforma é a de território. Está inscrita na cultura do serviço social uma atividade reconhecida como levantamento de recursos comunitários. Mas a noção de território é mais abrangente. Ela é uma requisição dos serviços substitutivos, a sua integração orgânica com o seu entorno, posto que o serviço deve ser o centro convergente e radiador das questões de saúde mental naquele espaço geopolítico, como bem apresentou aqui a Lúcia. O serviço social tem acúmulo teórico e operativo para realizar um mapeamento e articulação com as tradições culturais locais, com as lideranças comunitárias, com equipamentos comunitários, com as relações de vizinhança, com as intervenções no imaginário social sobre a loucura, entre outros, e pela constituição de rede naquele campo adstrito ao caso. No campo da geração de renda e trabalho, há enormes espaços para discussões das relações de trabalho, das possibilidades e limitação da legislação, do uso do dinheiro, do valor de uso e valor de troca do produto, dos nichos de mercado, da capacitação e mais um sem número de questões correlatas. No âmbito do controle social, temos larga estrada. No nível dos CAPs, temos por desafio problematizar a natureza da atividade denominada assembleia para além da sua função terapêutica, para alçá-la à condição de participação na gestão da política ali implementada. E essa é uma questão também importante, a gente fazer o exercício de pensar quais são as temáticas da Assembleia, né? Todos os equipamentos têm esse dispositivo, né? E a gente discute o que vai ser feito na festa junina, o que fazer, mas não discutimos questões centrais da política e da gestão do próprio serviço. Na esfera mais geral, além do estímulo à organização local e do movimento de usuários e familiares, cabe provocar articulações com as instâncias organizativas da saúde em geral, como os conselhos e conferências. Mas há na saúde mental uma particularidade que merece atenção. Ela diz respeito à autonomia política da organização dos usuários e familiares. Historicamente, por razões de fácil compreensão, a organização dos usuários e familiares tem sido mediada por trabalhadores de saúde mental. Essas questões têm sido objeto de discussão permanente entre esses atores e o movimento tem buscado saídas criativas para lidar com esses limitadores. Mas há uma peculiaridade sobre a qual devemos nos debruçar. Ela aparece no cruzamento de algumas concepções teóricas com as feições do modelo neoliberal. Eu me refiro ao fato de que têm se expandido as experiências onde entidades organizativas desses segmentos assumem, sob a identidade de ONG, a execução de projetos de assistência ou de residências terapêuticas. Elas são possíveis através de repasse de verbas da instância estatal para contratação de profissionais, aluguel de imóvel, despesa com material, etc., onde a ONG assume a função de administradora de recursos. Além de precarizar os vínculos trabalhistas dos profissionais, precarizando consequentemente a assistência, porque na saúde mental a tecnologia é o profissional, tais medidas colocam em risco a própria condição do sujeito político do controle social, pois se aos usuários cabe a execução da política, a quem cabe o controle social? Ao Estado? Caberiam aqui mais algumas dezenas de tópicos, né, como a garantia de acesso aos benefícios, mas também uma análise crítica quanto aos critérios de elegibilidade, a contratualidade nos espaços de moradia, os direitos políticos, o direito à comunicação e informação, a justiça como instrumento, os direitos da mulher, o lazer, mas os limites de tempo e da tolerância de vocês não me permitem continuar. Quero então dizer que essas questões aqui apresentadas não são divagações teóricas. Elas são elementos para ser tratados no interior dos dispositivos onde estão inseridos os assistentes sociais. Nas reuniões de equipe, nos grupos, nas oficinas com os usuários, nas supervisões, na forma mais criativa que a gente puder inventar. Mas para isso,
penso que temos que dar conta de duas questões. A primeira é uma permanente análise, uma análise crítica da política de saúde mental e sua articulação com o projeto de reforma sanitária e os princípios do SUS. Por quê? Para ser substitutivo, o acesso aos serviços tem que ser universal. E o número reduzido de CAPs e a distribuição desigual entre as regiões estão longe de condenar à morte o hospital psiquiátrico. Para ser integral, além de funcionar 24 horas, os serviços devem estar abertos à pluralidade de saberes na sua condução. Para ser equânime, teremos que estreitar a relação com a política e equipamentos de saúde em geral, para sustentar ofertas de serviço de atenção básica em saúde mental, superando o foco, foco na neurose e psicose grave, né, que tem sido exclusividade dos CAPs, nos espaços dos postos de saúde, assim como emergência psiquiátrica em hospitais gerais. Além disso, permanece uma outra questão. Se os manicômios são depósitos de exércitos sobrantes e os serviços substitutivos passam a acolhê-los, onde estão os portadores de sofrimento psíquico da outra classe? Nas clínicas privadas de melhor hotelaria, mas sob o paradigma da psiquiatria clássica? Ou segregados em seus quartos, vigiados por profissionais a domicílio? Mãos à obra, porque temos muito a construir na direção dos ideais da reforma psiquiátrica. E uma segunda exigência é utilizar a pesquisa como instrumento para a construção de uma metodologia própria do serviço social, a partir dos legados da profissão, dos marcos legais, do projeto ético-político e da reforma psiquiátrica na sua raiz. A isto eu tenho chamado de fazer serviço social na clínica. Obrigada. Bom, obrigada, Conceição. Acho que a gente já pode logo a seguir dar início ao debate, né? Mesmo porque acho que as duas professoras trouxeram elementos aqui bastante instigantes, né? Para nos mobilizar e a gente poder, né? Vamos aproveitar, mesmo porque a gente tem... São 10:45, se em tese a gente acordou até às 6, a gente tem bastante tempo aqui para explorar com, né, as duas profissionais. Roberta? Se todo mundo concordar, a gente poderia assistir o vídeo, já que tem bastante tempo. Se todo mundo concordar, né, gente? Bom, tem uma questão que a colega está colocando. O vídeo que Lúcia falou tem 16 minutos e ela está fazendo a sugestão, se todos concordarem, de assistir ao vídeo agora e a gente inicia o debate depois. O que é que vocês acham? Há concordância? Leandro tem 25 anos e mora com a família no subúrbio de uma grande capital brasileira. Há alguns anos é portador de transtorno mental. A família diz que, até 2006, Leandro era um jovem agressivo. Chegou a ser internado e tentou até se matar. Ele começava a ver, né, imagens ele dizia que era demônios, né, dentro de casa. Ele dizia que tudo começava a rodar, que tudo ficava vermelho. E ele teve até um dia que ele foi para o meu trabalho com muito medo, chegou com muito medo, né, me pedindo que eu fosse para casa porque ele estava com muito medo. E eu cheguei em casa, eu morava no quarto andar, e quando eu cheguei em casa ele tinha até tirado, né, o fio da antena para se suicidar, né? Atualmente, ele frequenta o CAPS com regularidade, de segunda a sexta. Chega aqui todas as manhãs e só costuma sair no fim da tarde. Meu dia a dia aqui no CAPS é assim, eu chego aqui às 8h30, lancho, tem um lanche da manhã, e eu gosto muito de fazer mosaico. Tem outras oficinas, sabe, de música, desenho,
tem assembleia que é para fazer tipo assim, ver um dia bom pra gente ir passear, que a gente passeia também. Muita coisa mudou na minha vida. Hoje em dia, eu tô mais, graças a Deus, eu tô mais tranquilo. Conversei com a minha mãe, eu falei, minha mãe, eu quero voltar a estudar, porque isso é importante pra mim. Porque eu reconheço que sem estudo a gente não é nada. O sucesso no tratamento de Leandro é resultado da nova política de atenção em saúde mental implantada no país. Uma luta que começou há cerca de 30 anos com a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica é responsável pela transição do modelo centrado no hospital psiquiátrico para um modelo de atenção comunitária. Surgiu no fim da década de 70, motivada pelos próprios trabalhadores de saúde mental após uma série de denúncias de violência nos manicômios e de mercantilização da loucura. No final da década de 80, foi criado o primeiro centro de atenção psicossocial em São Paulo. Na década de 90, entraram em vigor as primeiras normas federais para regulamentar os procedimentos de atenção diária. Em 2001, o Congresso aprovou a Lei 10.216, que determina ao Estado a responsabilidade de consolidar uma mudança do modelo assistencial para garantir o acesso de todos a um tratamento mais resolutivo e menos excludente. Em 2002, as portarias 336 e 189 do Ministério da Saúde regulamentaram e atualizaram as normas de funcionamento dos CAPs, além de destinar recursos financeiros para eles. O debate da lei levou 12 anos, com várias pessoas que lidavam com essa questão da saúde mental e que defendiam a ideia de fazer uma saúde mental mais aberta na comunidade, que respeitasse os direitos do paciente. A lei finalmente foi aprovada, foi sancionada e a partir daí todas as medidas que se fazem para criar uma psiquiatria aberta, uma saúde mental comunitária, como nós dizemos, passaram a ser oficiais. Antes da lei, 90% dos recursos eram destinados a hospitais e menos de 10% eram destinados aos serviços todos, extra-hospitalares ou comunitários. Hoje, apenas 6 anos depois da lei, nós já conseguimos virar esse cabo da boa esperança, porque um pouco mais de 50% dos recursos da saúde mental estão hoje destinados ao sistema comunitário e extra-hospitalar. Esta nova política vem transformando o quadro da assistência em saúde mental no Brasil e tem como carro-chefe os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Foi o surgimento destes serviços que demonstrou a possibilidade de construção de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico do país. Os CAPs foram criados para organizar a rede municipal de atenção às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. São serviços de saúde abertos e comunitários que oferecem atendimento diário, individualizado e acompanhamento clínico, visando a reinserção social de gente como Leandro. Os CAPs são divididos por territórios e responsáveis por uma população adscrita, ou seja, cada serviço abrange uma determinada região que é o seu território. Isto faz com que seus profissionais tenham que estar diretamente envolvidos com as questões sociais da comunidade. Ali são oferecidos diversos tipos de atividades terapêuticas, como psicoterapia individual ou em grupo, orientação e acompanhamento do uso de medicação, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, além de atendimento domiciliar e aos familiares. As oficinas podem ser as mais variadas, dependendo da necessidade da clientela. Podem ser de esportes até diferentes formas de expressões artísticas. Algumas se tornam até mesmo geradoras de renda. São múltiplas oficinas, perspectivas diferentes do trabalho de oficina, mas cada uma delas oferece uma linguagem diferente, uma linguagem própria de poder estar trabalhando com esses pacientes. Por exemplo, a leitura. A partir de um livro, de um texto, cada um fala um pouco da sua história. A oficina do Mosaico, por exemplo, é uma oficina para pacientes cujo recurso da linguagem, eles têm mais dificuldade. Então, tem um objeto concreto. A produção de uma peça concreta e é uma maneira deles estarem podendo se inserir por esse viés. Então, tem a oficina da música, a oficina do corpo. São linguagens diversificadas,
né, de você poder inserir esses sujeitos no tratamento e, de alguma maneira, reinseri-los na sociedade. Em setembro de 2007, já existiam 1.133 CAPs no país, nos quais trabalhavam mais de 22 mil profissionais. Mais de 350 mil pacientes já passaram por algum desses centros. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de um CAPs para cada 100 mil habitantes. Se acompanharmos a evolução do surgimento desses serviços, veremos que é possível. No fim da década de 80, havia apenas 6 CAPs. Na década de 90, este número subiu para 179 e chegou a 424 em 2002, quando foi criada a Portaria 336. A partir daí, houve um grande salto. Hoje, como vimos, os CAPs já são mais de 1.000 e este número segue crescendo. As equipes dos CAPs são formadas por vários profissionais de nível superior, como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e profissionais de nível médio, além de auxiliares de suporte para limpeza, cozinha e segurança patrimonial, como pode ser conferido no encarte deste DVD. O imóvel deve ter estilo residencial, estar localizado em bairros de fácil acesso à população e contar com um ambiente que favoreça o acolhimento e hospitalidade. É preciso que o usuário se sinta o mais confortável possível e encare o serviço como um território livre para ser acessado sempre que necessário. Esses são conceitos primordiais do serviço: o acesso universal e o acolhimento. Outro conceito fundamental é o acompanhamento. Os CAPs têm a responsabilidade de dar continuidade ao cuidado do paciente, mesmo que ele não permaneça no serviço. Esse atendimento é sempre individualizado, ou seja, cada projeto terapêutico é diferenciado de acordo com as necessidades do usuário. Os CAPs funcionam pelo menos durante os 5 dias úteis da semana. Seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de serviço, como mostra o encarte que acompanha o DVD. Os CAPs podem fornecer remédios e assessorar usuários e seus familiares quanto à sua aquisição e administração. Essa prática ocorre tanto nos grupos de medicação quanto individualmente. Os CAPs são divididos por tamanho e público-alvo. CAPs 1 para municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes. CAPs 2 entre 70 e 200 mil habitantes. CAPs 3 para municípios com mais de 200 mil habitantes. CAPS-C para infância e adolescência e CAPS-AD para usuários com transtornos decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas. Se necessário, estes parâmetros populacionais podem variar, dependendo das características do município. O CAPS-3, a característica mais distintiva dele é o fato de ter leitos, né, que permitem a hospitalidade noturna. Então, permitem você lidar com a crise de uma forma muito mais eficiente e acolhendo o paciente nesse momento de maior dificuldade. Eu estava muito mal, né? Estava em crise muito forte e então eu precisava do leito noite. Praticamente eu morava no CAPS, eu dormia e passava o dia. Então ele fica com a mesma equipe com quem ele já vem sendo cuidado e a gente tem observado que a diferença disso, em vez de ir para o hospital ou para uma enfermaria, é muito grande na presteza com que essa crise é lidada. Eu fui bem atendida no hospital, mas por ser um espaço maior e ser vários pacientes, muitos pacientes, o atendimento do CAPS foi melhor para mim do que no hospital. Para conseguir o objetivo da deshospitalização, da desinstitucionalização, o CAPS-3 é um elemento crucial. É a medida em que você pode acolher a crise e acolher as situações de maior dificuldade com continência, com cuidado, inclusive com a família, e aí obter mesmo esse resultado, né? Na medida em que o paciente fica no CAPS muito menos dias sob proteção maior, sob cuidado mais intensivo, do que ficaria no ambiente hospitalar. Durante 3 anos, Sandra trabalhou como auxiliar de cozinha em uma oficina de geração de renda desenvolvida em parceria pelo CAPS e a Prefeitura. Depois desse período, ela prestou concurso e hoje é cozinheira contratada do Sistema de Saúde da cidade. Os CAPS-3 funcionam 24
4 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, é necessária uma equipe maior do que as dos CAPs 1 e 2. À medida que se consolida a reforma psiquiátrica, com os serviços prestados à população. O trabalho dos profissionais de saúde mental levou à descoberta da necessidade de diferentes espaços para diferentes casos. Daí surgiram os CAPs para a infância e adolescência e para usuários de álcool e outras drogas. Os CAPs-AD atendem a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas. O trabalho é feito em parceria com hospitais gerais e com outras práticas de atenção comunitária. A lógica que sustenta essa ação é a de redução de danos, que visa a minimizar as consequências globais do uso das drogas. Quando eu vim parar aqui, eu fui, já bebia, aí já começava a ter aqueles problemas, aquelas tremedeiras, aqueles negócios todos. Eu vim para cá sem morto, pode dizer morto. Então hoje eu faço tem 3 anos e 2 meses. Né? Então eu gosto do que eu faço, né? Eu uma coisa desse. E eu faço o teatro também, que é esse mesmo que nós estamos fazendo. Você não disse que ia trabalhar? Quer fazer um favorzinho? Esse é o seu caminho, vai trabalhar. Quer fazer um favor de me ouvir? Tem meu mosaico, que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, né? E tem o papel que eu riscar também gosto muito, né? Adoro. E é onde é a profissão que a gente vai aprendendo. Então, algumas coisas que lá atrás eu não sabia, hoje em dia, quem me ensinou foi o cara. Um aspecto fundamental do trabalho das oficinas é que ela seja um ponto de partida, que ela seja uma ponte com a vida da cidade. Muito importante que o trabalho das oficinas possam estar aqui, sejam filmes, sejam os ensaios fotográficos, sejam, né, as esculturas de mosaico, o trabalho com papel, que eles possam estar circulando pelas feiras, pelos festivais, pelas exposições, por peças de teatro, que possam estar circulando pela cidade e que a gente possa estar com isso também discutindo a questão de álcool e drogas. Olha, a primeira vez que eu me apresentei foi muito difícil. Foi difícil que dá aquela, né, começamos a fazer aqui, quando chegaram aqui, ó, tem uma apresentação, mas eu não sabia que era aquela multidão de gente. Então fomos para lá, aquele daquela dor na barriga, daquela friagem, nervoso, começa a tremer, tudo, mas aqui a gente tem que se apoiar e encarar o público. A nossa luta terminou! A nossa luta terminou! Mas aqui foi muito bom, viu? Muito bom para ele. A emoção é muito forte, sabe? Só em pensar que ele tá vivo de novo, viu? Estudando, fazendo essas coisas bonitas. Nós temos tido situações muito interessantes em que familiares de pacientes não só ajudam no acompanhamento do seu parente que tem transtornos mentais, mas passam a ser também cuidadores de outros pacientes, numa tarefa de solidariedade, de cooperação, que é da natureza do CAPS, estimular essa cooperação, essa solidariedade. O CAPSI é um serviço de atenção diária e intensiva, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes muito comprometidos psiquicamente. Além disso, esses CAPs devem organizar toda a demanda de saúde mental que envolve as crianças e adolescentes do seu território de abrangência, principalmente trabalhando em parceria com as escolas. O CAPSI deve oferecer também assistência regular aos responsáveis. Jaquian levou o filho André, que é autista, pela primeira vez ao CAPSI em 2006. Hoje, diz que o filho se sente acolhido aqui e está mais calmo e comunicativo. O CAPSI funcionou muito bem com o André, quer dizer, ele se enquadrou muito bem com os profissionais que aqui tem e cria, né, um grau de afinidade maior com alguns, né, menor com outros.
mas ele sabe os dias, os horários, ele faz questão de escolher as roupas que ele vem para cá e participa, né, do jeito dele, participa. E mudou muito o comportamento dele, porque ele passou a ter mais limites, passou a entender melhor como é que funciona, né, a sociedade, ele passou a conviver com outros colegas, assim, que conversam mais com ele. Então, o CAPCI para o André foi, assim, muito bom, foi uma descoberta muito boa, assim, na vida dele e na minha também. Ela e o menino participam ativamente da vida social do CAPCI. Um bom exemplo de como é fundamental que a equipe esteja diretamente envolvida com as questões sociais dos usuários e prestando auxílio em questões relativas à educação, assistência social, justiça e conselhos tutelares. Esses são setores com os quais as equipes precisam trabalhar em estreita parceria. Então agora, com essa mudança após a reforma psiquiátrica, se preza, né, pelo tratamento na comunidade, na família. Então não há como não haver trabalho com a família desses pacientes. E aí, bom, cada serviço tem as diversas formas de acompanhamento familiar. Aqui a gente tem atendimento individual, tem grupo de pais, tem assembleia de familiares. O CAPS pode ser estratégico, mas não é único. Os municípios com menos de 20 mil habitantes não precisam ter esse serviço. Eles devem estruturar a rede de cuidados a partir da atenção básica. A atenção em saúde mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, que inclui residências terapêuticas, ambulatórios, centros de convivência e até clubes de lazer. O tema do segundo filme, que você vai ver a seguir, mostra algumas experiências de integração entre os CAPs e a atenção básica.